Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal MAPC. Aqui fala o seu professor de idiomas linguista Maurício Carvalho. Hoje nós vamos analisar um texto sobre a cidade de Berlim. Esse é um conceito de análise de texto. A gente vai usar um texto, no caso aqui tirado da Wikipédia, um texto de dificuldade mediana, para ilustrar a gramática e o vocabulário da língua alemã, de modo a complementar nosso curso de alemão completo aqui do canal MAPC. O texto foi tirado da Wikipédia, vocês podem ver no original se quiserem, na Wikipédia em alemão, sobre a capital atual da República Federal da Alemanha, Berlim. Lendo a primeira frase, né? Berlin ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder. Bundeshauptstadt, esse termo Bund, né, apesar de parecer uma palavra do português, não tem nada a ver, indica federação. Vem do verbo binden, ligar, unir. Né? O verbo binden, que é irregular, né? Bind, band, gebunden, forma o termo Bund, que ganha esse elemento conectivo es para se conectar a alguma coisa. Então, Hauptstadt, capital, a cidade capital, né? Vem de Haupt, que significa principal, mais Stadt, die Stadt, die Städte, cidade. Então, Hauptstadt, cidade principal. O termo Haupt é prefixado, né? Em português a gente usa um adjetivo separado da palavra principal, mas em alemão você usa essa palavra Haupt, que originalmente significava cabeça, é uma palavra arcaica para cabeça, não é mais usada, uma espécie de prefixo, né? Virou quase um prefixo para substantivos alemães e indica principal. Então, cidade principal, Hauptstadt, die Hauptstadt. Né? Lógico, o plural de Hauptstadt segue o modelo de Stadt, que é cidade. Então, Hauptstadt seria o plural Hauptstädte. Né? Para quem não está acostumado a formar o plural em alemão, o plural do palavra composta sempre é igual da última palavra simples que compõe a palavra. Então, Berlin ist die Bundeshauptstadt. O que é Bundeshauptstadt? Capital federal. Bundeshauptstadt, capital federal. Der Bundesrepublik. Bundesrepublik, portanto, é a República Federal. Aqui está der por quê? Republik. É feminino? O que significa der Republik? Da República. Um feminino você muda para o die do feminino muda para der se você quiser fazer o possessivo singular. Então, die Republik, a República. Der Republik, da República. Então, der Bundesrepublik, Berlin ist die Bundeshauptstadt. Você poderia colocar meramente Hauptstadt, o Bundes é desnecessário aqui. Berlim é a capital da República Federal da Alemanha, Deutschland, Alemanha. Observa que não precisa colocar von aqui, a preposição de. Meramente usa-se uma justaposição das palavras quando se trata de títulos de países ou algumas outras coisas, nomes. Então, às vezes você fala República Federal Alemanha, não da Alemanha, porque não pertence à Alemanha, meramente uma justaposição de termos, né? Und, termo und é a conjunção e do alemão, und, e, und. Né? É o and do inglês. Zugleich, né? Zugleich, igualmente, ao mesmo tempo.
para indicar que uma coisa é duas coisas ao mesmo tempo. Então, no caso, ele está falando aqui que Berlim é a capital da República Federal da Alemanha e, ao mesmo tempo, ou seja, igualmente, eines ihrer Länder, de seus estados, de suas províncias, né? A gente vai ver aqui eines, né? Das Land, é tanto país quanto estado no sentido de província, né? Especialmente no contexto da Alemanha. A Alemanha tem o que se chama de Bundesland. A Alemanha tem 16 Bundesländer. Deutschland hat 16 Deutschland hat 16. O que é 16? O numeral 16. Bundesländer. Plural de Land, em alemão. Voltando aqui, é Länder. Como boa parte dos substantivos neutros, o substantivo Land é neutro, das Land. Plural die Länder. Faz plural com ER no final e adiciona um trema na vogal principal. A Alemanha tem 16 estados, né, estados federais. Em português o termo seria estados federais. Embora quando você fala dos estados do Brasil, por exemplo, eles falam de Bundesstaat, né, que vem de der Staat, de Staaten, estado. Então, o Brasil, você pode falar que o Brasil tem 26 Bundesstaaten. Agora, por que aqui a gente tem eines ihrer Länder? Né? De seus estados. Isso que significa isso. Eines é Ihrer vem de ir, e aqui está no genitivo plural. No genitivo plural, toda palavra articular ou adjetivo, se não tiver uma palavra articular no lugar, como a gente viu na lição de alemão, do resumão de alemão, o alemão total, nas 3 lições de alemão total eu explico com mais detalhe isso, e é o possessivo de terceira pessoa plural. Significa não, no caso aqui é singular, né? No caso aqui pode ser tanto plural como singular, aqui nesse caso ele está se referindo à República Alemã, então é dela, né? Porque ela é feminino. Então, quando você coloca ir significa dela, né? Ou seu, no sentido de dela, daí ihrer, de seu, de seus, seu ou seus. A gente vai ver com mais cuidado isso aqui em mais uma nota gramatical quando eu fizer uma aula mais específica sobre possessivos em alemão. E eines está na forma completa porque essa forma pronominal de ein. Né? A gente vê que o substantivo, o artigo indefinido em alemão é ein para o masculino e para o neutro. Mas ainda para o feminino, né? Por que aqui está eines? Aqui é quando é um pronome, né? Berlim, está falando que Berlim ist eines ihrer Länder.
Berlim é um, aqui não tem um substantivo. Se você colocar Berlin ist ein Land e Irlanda, tudo bem. Agora, quando o substantivo está ausente, o que seria o artigo indefinido vira o pronome. Nesse caso, a terminação, ele ganha uma terminação neutra aqui. Se fosse masculino, seria einer. E se fosse feminino, primeiro seria como einer, né? Então, Berlin ist eines ihrer Länder. Berlim é um de seus estados. Die Stadt Berlin ist mit fast 3,6 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands. Die Stadt, a gente já viu, a cidade de Stadt Berlin. Mais uma vez não se usa conectivo aqui, a gente fala a cidade de Berlim em português, em alemão esse D, que seria von, ou genitivo dos artigos em alemão, nesse caso não vai porque é meramente uma posição de termo. A cidade de Berlim, não é a cidade de Berlim, a cidade não pertence a Berlim, é a cidade de Berlim. Então nesse caso não se usa D. Die Stadt Berlin, não die Stadt von Berlin. Ist é. Essa frase vai ser interrompida com esse termo aqui, que é quase como se fosse uma interpolação. A cidade é, aqui, com quase, né? Então, mit, a gente já viu nas preposições, com. E fast, não tem nada a ver com fast do inglês, tá? Fast é quase, em alemão. Então, a cidade de Berlim é, com quase 3,6 milhões de habitantes. Tem essa palavra habitantes aqui, Einwohner. Vem de wohnen, né? É morar, a gente já viu numa lição de alemão no vídeo anterior. Wohnen, morar. Einwohner é um habitante. Esse prefixo ein significa dentro. Aquele que mora dentro, né? Habitante de dentro de um lugar. Não existe só wohner. Tem que ser Einwohner. Esse sufixo er indica aquele que faz alguma coisa. Habitante, professor, indica profissões, indica ação, o substantivo da pessoa que realiza aquela ação. A ação de morar, um morador, um habitante. Por que tem um N aqui no final? O plural dessa palavra, como todas as palavras terminam com o sufixo ER, né, o plural dessa palavra não muda. Então o singular é der Einwohner, o plural é die Einwohner. Essa palavra não muda no plural. Por que tem um N aqui? Porque está no dativo. A proposição mit exige dativo. No dativo plural, o substantivo ganha N no final se ele já não acabar com N. Então, quando você tem aqui, por exemplo, Land, a gente viu acima aqui, Land faz o plural Länder. Mas o plural dativo seria Ländern. Então, como você falaria, por exemplo, com outros países, mit anderen Ländern. Com outros países, né? Esse termo under é outro. Under é outro. Aqui a terminação do adjetivo está explicada nas lições de gramática, alemão total, do canal MAPC. O mit anderen Ländern, com outros países. Porque o N no final, dativo plural, preposição emite existe dativo, então, se é substantivo já no plural, ele vai ter que ganhar o N no final. Então, voltando à frase aqui, die Stadt Berlin ist mit fast 3,6 Millionen Einwohnern. A cidade de Berlim é, com quase 3,6 milhões de habitantes, die bevölkerungsreichste. O que é Bevölkerung?
população. Vem de folk, que é povo. Mesmo origem da palavra Volkswagen, carro do povo. Folklore, que é do inglês, no inglês tem a palavra folklore, que é conhecimento do povo. No alemão não existe a palavra folklore, existe tirado do inglês também, mas não, folklore seria folklore, mas não existe isso em alemão. Como toda palavra terminar em o plural é com en, ou seja, o plural seria Bevölkerungen, e o artigo, e o gênero é die Bevölkerung, die Bevölkerungen. Então esse adjetivo que a gente tem aqui, na verdade, é composto do substantivo Bevölkerung com Reich. Reich é rico. Rico. Se você juntar Bevölkerung com Reich, significa populoso, ou seja, rico em população. Esse S no final é um elemento conectivo que é muito comum, é obrigatório, aliás, em palavras que terminam com ung. Sempre que a palavra termina com ung, vai se conectar uma palavra depois dela, ela ganha esse Szinho conectivo, elemento conectivo que é muito comum no alemão, a gente vai ver com mais detalhe depois. Então, Bevölkerung ist populoso. Daí a gente vê que ainda tem esse ST no final. O que é ST? Esse ST no final é o superlativo. Então, no caso, Bevölkerungsreichst o mais populoso. Esse ST no final vai indicar, se você tivesse dito Bevölkerungsreicher, significa meramente mais populoso que outro. É relativo, aqui é absoluto, ou mais, o número 1. Aqui meramente significa que ele seria mais populoso que o outro, assim que se faz a comparação em alemão. Como a gente já viu nas outras aulas da introdução a alemão total. Und mit 892 Quadratkilometern, aqui tem mais uma palavra no dativo plural, quilômetros quadrados com N. Esse N final vai na palavra quilômetro. Quilômetro mit Kilometern. Die Flächengröße. Fläche superfície. Flächengroß, de grande superfície, de grande área, Flächengrößte, que está no superlativo, o substantivo, o adjetivo gross faz superlativo, a comparativo größer e superlativo größte, Na verdade, aqui com o SZ Flächengröße ou de maior área. Gemeinde. Gemeinde é uma comunidade. Gemeinde. Die Gemeinde.
É um termo também politicamente usado, Deutschlands. Aqui a gente tem o Szinho do possessivo. Die Flächengrößte Gemeinde Deutschlands. O que é esse S no final? Do possessivo singular, da Alemanha. Né? A maior comunidade seria mais ou menos que nem um município na Alemanha, né? De maior área na Alemanha, da Alemanha. Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Sie bildet. Né? Quem que é sie? Die Stadt. Bilden. Formar. Então, sie bildet. Ela forma. Por que ganha esse E aqui, na terceira pessoa? Porque termina em D. Então não pode ser sie bildet. Sie bildet. Ela forma. Das Zentrum. O centro. Plural. Die Zentren. Observa que interessante esse plural aqui. Uma palavra latina terminada em né? Essas palavras terminadas em muitas vezes fazem o plural trocando por N. Das Zentrum, die Zentren. Der Metropolregion. Da região metropolitana. Né? Por que está der aqui? Se Region é feminino. Die Region. Plural. Die Regionen. O der, como a gente fala em cima, já é o possessivo. Então, ela forma o centro da região metropolitana de Berlim-Brandenburgo. 6 milhões de habitantes. Und der Agglomeration Berlin. E da aglomeração de Berlim. 4,5 Einwohner. Der Stadtstaat besteht aus 12 Bezirken. Stadtstaat. Observa que é interessante esse composto porque os dois componentes parecem a mesma palavra. Né? Vem de Stadt, com A breve, que é cidade, mais Staat, que é estado. Então, Stadtstaat é cidade, estado. Né? Berlim é uma das 3 cidades-estado da Alemanha, junto com Bremerhaven, aliás, e Hamburgo. Né? São cidades-estado que consistem apenas de um município. E aqui o substantivo Stadtstaat é masculino porque o substantivo Stadt é der Stadt. Apesar de a cidade ser feminina. A junção, o substantivo composto tem seu gênero sempre determinado pelo último elemento. O último elemento aqui é masculino, então é der Stadtstaat. A cidade-estado besteht. Bestehen aus. Muito importante, consistir de. Né? Essa construção leva dativo porque a preposição aus sempre exige dativo. Então, besteht aus 12 Bezirken. Das Bezirk, plural die Bezirke. Também Bezirk é área, distrito. Né? A gente pode traduzir como distrito aqui no momento. Por que aqui está N? Por que esse N, se o plural é só com E? Né? De Bezirk. Porque é dativo plural de 12 distritos. O dativo plural exige N. Mais uma vez aqui o N, por causa do aus que exige dativo. Se você fosse falar, a Alemanha consiste de 16 estados. Deutschland besteht aus 10 Bundesländern.
Deutsch besteht aus 16 Bundesländern. A Alemanha consiste de 16 estados federados, ou seja, o N aqui, de dativo, né? Se você colocar só a Alemanha tem (16) estados, você coloca a Alemanha, Deutschland hat, não vai usar a preposição aus, então hat vai exigir o caso acusativo normal, objeto direto. Então, nesse caso, não tem o N do plural do ativo. É meramente o plural normal de Land, que é Länder, só com ER no final. A Alemanha tem, hat, tem, 16 Bundesländer. Neben, neben. Além de. Neben. É muito comum em enumeração, e quando você está falando uma enumeração, dando uma série de elementos, pode falar, além disso, aquilo, vai ter aquilo aí, aquilo isso. Além de x e y, vai ter A e B. Então aqui, nesse caso, pode ser, quando indica a posição, ele pode ser ao lado também. A casa fica ao lado do hospital. Neben, das Haus ist neben dem Krankenhaus. Mas aqui é uma enumeração de itens. Então, neben den Flüssen Spree und Havel, der Fluss, die Flüsse, rio. Mais uma vez a gente tem um caso de dativo plural. Você não fala neben den Flüsse, neben den Flüssen, dativo plural, então o plural dele ganha N, mas além da flexão normal de plural aqui, ele ganha um N. Além dos rios Spree e Havel, befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder. Befinden sich. Então, sich befinden é o verbo encontrar. Você observa que essa partícula sich, que é o pronome reflexivo do alemão. Então, aqui, além dos rios Spree e Havel, encontram-se, se encontram im Stadtgebiet, das Gebiet, uma palavra extremamente normal, comum, die Gebiete, região, zona, área, região. Stadt é cidade, então das Stadtgebiet é a região da cidade, na região da cidade de Berlim. O que é im? É a junção da preposição in, que indica a posição, em, mais dem, que é o dativo do artigo das, aqui, in, dem. In exige dativo, o artigo das vira dem, então fica im. Im Stadtgebiet, assim como no português a preposição se junta ao artigo em alemão. Você não fala em a região, você fala na região. In dem Gebiet, im Gebiet. Se fosse feminino não haveria fusão. Na cidade é in der Stadt. Não existe fusão de in com der, mas existe fusão de in com dem. In dem, im. In der, in der Stadt, na cidade. Então, se encontram na região da cidade, kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder. Kleinere, o que é isso? Klein é pequeno. Kleiner
é menor. Né? Então aqui é Fließgewässer, são córregos, né? Ou corpos d'água, outros tipos de riachos, né? Água corrente. Assim, então, na região da cidade encontram-se na região da cidade córregos menores, bem como Zovi, muito comum em enumerações, listagens, né? Então, existe uma coisa e outra coisa, bem como tal coisa e tal coisa. Zovi, lá. Zahlreich. Número, vários, né? Sehen, dizer, lagos, né? Desculpa que na verdade, não, pera um pouco. Na verdade, dizer, até causa um pouco de confusão. Dizer é o mar, muda de gênero. Quando muda de gênero ao masculino, vira der, mas o plural é o mesmo. Der, o lago, tá? Dizer, mar. Observação aqui que é uma pegadinha aí do alemão. Z, né, que parece a palavra si do inglês, porque é cognato com si, né, do mar em inglês. Só que em inglês só significa mar. Em alemão, se você colocar o artigo feminino, significa mar. Se você colocar no masculino, ele é lago, mas o plural é sempre de Seen, né? Zahlreich. Zahlreich. Por que Zahlreich significa números? Né? Zahl, de Zahlen, significa número. E Reich, como a gente já viu acima, significa rico, né? Então é rico em números, numerosos. Wälder, a gente está aqui vendo, der Wald, Wald, com D, die Wälder, floresta. Der Wald, die Wälder. Então aqui, além dos rios Spree e Havel, encontram-se na área da cidade córregos bem como inúmeros lagos e florestas. Então esse é o final do primeiro fragmento dessa análise desse texto. Se vocês deixarem seus comentários, seus likes, suas perguntas, observações e dúvidas, a gente vai tentar responder em vídeos seguintes. Eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo, análise de texto, conversações também, mais explicações gramaticais, alguns resumos de algumas partes gramaticais que não foram tão profundamente vistas no resumão alemão total, que está postado em 3 partes no canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus likes, subscrevam o canal, assinem o canal. E até mais.